Se hoje em dia nós temos uma era de super-heróis que dominam as telas do cinema, na década de 80 e 90 nós tivemos um prenúncio disso e uma era de super-heróis mais obscuros, tendo início em 1999 com o boom de Batman do Tim Burton, um filme que já trazia essa ideia do estilo gótico noir, tanto em seu design de produção como no tom da história. O sucesso e popularidade desse filme fizeram os estúdios considerarem obras de quadrinhos para o cinema, em filmes que também pegavam um pouco dessa ideia do sombrio. Filmes como Sombra, Darkman, que não é necessariamente uma adaptação de quadrinho, mas tem muitos elementos inspirados em quadrinho, Blade e principalmente O Corvo, talvez uma das obras mais importantes e cultuadas dessa época, que já pegou essa inspiração que Batman trouxe em 89 e elevou toda a ideia do gótico noir para outro nível. Lançado em 1994, ele é dirigido por Alex Proyas, um diretor que tem um estilo visual bem interessante, mas em termos de qualidade de filme em sua carreira, ele varia um pouco. Logo depois de O Corvo, ele dirigiu um dos filmes mais interessantes de ficção científica dos anos 90, que foi eclipsado por Matrix, chamado Cidade das Sombras, um ótimo filme que eu possivelmente vou falar aqui no canal logo em breve. Mas ele também dirigiu alguns filmes bem duvidosos como Deuses do Egito. No entanto, ele tem essa característica de um visual bem forte e a sua carreira despontou com o primeiro grande filme dela, que foi O Corvo. E para quem conhece, embora eu acho que algumas pessoas ainda não sabem, a história de produção desse filme tem um tom de tragédia muito forte desde a sua concepção como quadrinho antes. Publicada em 1989, a série de quadrinhos do Corvo foi criada por um escritor e desenhista chamado James O. Barr, e talvez seja uma das obras mais belas já criadas na história de quadrinhos. Com uma história criada e desenhada por ele mesmo à mão, nós temos o personagem Eric Draven, que durante uma viagem de estrada com a sua namorada acaba tendo o carro parado e abordado por alguns criminosos que assassinam ele brutalmente e violentam a sua namorada Shelley Webster. E durante esse assassinato cruel, um dos assassinos atira na cabeça do Eric, então ele fica paralisado entre a vida e a morte, sendo forçado a assistir toda a violência dos membros da gangue contra sua namorada. Nisso, um corvo, que é uma entidade de outro plano, desce e pousa do lado dele durante esse momento e pede para ele deixar a vida aí e sua alma ir para o outro plano para que ele possa retornar e buscar vingança por esse crime. Uma ideia bem forte e chocante, que representa o que aconteceu com o escritor James O. Barr na vida real, embora, no caso dele, ele também perdeu a sua namorada de maneira trágica quando ela foi atropelada por alguém e essa pessoa simplesmente foi embora sem prestar socorro e nunca foi pega pela polícia. Alguns anos depois ele criou a história do Corvo e através da arte de escrever e desenhar essa história, ele conseguiu lidar com o próprio luto. E essa dor e luto podem ser vistos em cada frame do quadrinho, que através de uma arte em preto e branco que destaca os tons escuros, trazem algo que é muito único e poderoso em cada imagem. Então é muito curioso e triste pensar que essa é uma obra que nasceu de uma dor e quando virou filme também passou por uma tragédia horrível, que foi a perda do ator protagonista Brandon Lee, que acidentalmente foi morto durante uma gravação de cena em que um material estranho que não foi visto pela produção dentro de uma arma acabou disparando dela e matando o ator. Então é muito bizarro pensar em como a tragédia percorre essas duas versões da mesma obra. Mas O Corvo de 1994 felizmente pôde ser terminado mesmo depois da morte do ator, porque faltavam poucas cenas para ele terminar. Então, através do uso de sombras e de alguns efeitos especiais de computador, algumas cenas dele foram atuadas por um dublê no escuro. E isso nos trouxe um clássico que até hoje fica na nossa memória, principalmente pelo estilo do gótico noir e toda a vibe punk rock gótico que chegou a influenciar visuais na época. E digo mais, o filme foi tão impactante que eu acho que até hoje influencia alguns visuais. Há uns 2 anos atrás eu vi uma menina no ônibus com a maquiagem do Corvo, que é imediatamente reconhecível. Então eu acho que esse tom melancólico misturado com o rock and roll, principalmente pelo fato de que o personagem Eric Draven no filme era um guitarrista, se comunica muito bem até hoje com algumas gerações. E o filme em si segue bem fielmente a história do quadrinho. Eric Draven e sua namorada Shelley são assassinados, com algumas diferenças porque o assassinato em si é mostrado através de flashbacks, mas aí a entidade Corvo desce sobre a sepultura dele e o acorda
de seu próprio túmulo, dando-lhe a possibilidade de vingar a morte de sua amada e matar todos aqueles responsáveis por ela. Eu adoro o filme. É estranho chamar o Corvo de um filme de super-herói. Pra mim ele é mais um anjo vingador, no caso, mas que tem superpoderes porque ele é praticamente invulnerável. E apesar de ser um filme que tem ação, eu acho que ele não é tão ação quanto um filme de super-herói normal. O Brandon Lee era um ator de ação e ele vinha começando a crescer em sua carreira com sucessos de Rajada de Fogo, Massacre no Bairro Japonês, filmes que vinham dando uma visibilidade maior pra ele. Apesar que ele já vinha fazendo filmes de ação bem antes, inclusive tem um que eu lembro do meu pai comprando o DVD pirata que se chamava Laser Mission, de 1989. Uma tosqueira do tamanho do mundo, mas que era muito divertida. De qualquer jeito, ele vinha crescendo no gênero como um dos astros de ação, e o Corvo seria justamente o grande projeto que solidificaria a carreira dele nesse gênero. Tanto que ele tem o tom bem mais sério e uma quebra em termos de qualidade em comparação aos outros filmes anteriores dele. Aqui é um filme muito mais artístico, muito mais elevado. E pelos documentários de making off dava pra ver que o Brandon Lee tinha muito carinho e muito apreço pelo projeto. Ele tava realmente se dando totalmente pro personagem. Ele já tinha um carisma bem grande que dava pra ver nos outros filmes, e aqui ele traz isso pro personagem do Eric Draven, tornando mesmo uma figura que, apesar de ter o seu momento de tristeza, de chorar bastante, ele também tem momentos muito engraçados e operáticos como personagem. Você consegue ver que o Corvo se delicia com essa nova condição dele, esses poderes que ele recebeu do além. Então ele adora torturar os criminosos que mataram a namorada dele, tanto fisicamente quanto mentalmente. Tudo isso é ajudado também por um elenco de apoio muito bom. Você tem aqui o Ernie Hudson, que é um dos caça-fantasmas, aqui como um policial, que é meio que o comissário Gordon do Batman, que é o Corvo. E ambos os atores têm muita química em cena com seus personagens. Tem também a menininha Sarah, que é uma amiga do Eric e da Shelley quando ela era viva. E por ser uma criança em uma cidade totalmente obscura e trágica, essa conexão que o Eric e ela têm, principalmente depois dele voltar à vida, serve exatamente para mostrar a humanidade dele e contrastá-la com esse lado assassino e vingador. E se o filme tem um ponto um pouco mais fraco, são, na verdade, os vilões, que não são figuras tão impactantes na história. E apesar dos crimes deles terem sido cruéis, pelo fato de ser tudo mostrado através de flashback, o peso dramático fica um pouco faltando. Por exemplo, nos quadrinhos é tudo feito de maneira bem mais forte e chocante, então você realmente sente mais raiva dos vilões. De qualquer jeito, é sempre muito bom ver o Corvo matando eles um por um. Mas vamos falar de um dos aspectos que é o que eu mais gosto nesse filme, que é o design de produção. A Cidade do Corvo tem todo o cuidado que eu adoro em filmes como esse, que é essa questão de ser todo gótico, os prédios parecerem maquetes de longe. A câmera tá sempre viajando pela cidade e mostrando como ela é assustadora e sombria. Você tem o elemento da chuva o tempo todo, que torna tudo mais sujo, eslameado, parece um lugar abandonado, quase um purgatório antes do inferno. E além de ter essa inspiração do Batman, que eu falei, tudo vem do visual que o diretor Alex Proyas implementa nos visuais, trazendo um tom de metrópole que não parece ser do mesmo mundo que o nosso. E eu acho que tá faltando alguns filmes prestarem atenção nisso hoje em dia. Tudo parece muito comum e sem uma ambientação diferente e única. E aqui em O Corvo eu amo esse design de paixão. Falando em coisas que eu amo de paixão nesse filme, a trilha sonora dele, que foi lançada junto do mesmo em 1994, também é uma das melhores trilhas já criadas para qualquer filme. Como um amante de trilhas sonoras feitas exclusivamente para filmes, algo que está muito em falta hoje, a coleção de músicas nesse CD é maravilhosa e tem duas que eu amo com toda a minha alma. E devo dizer que não são músicas que eu apenas escuto quando lembro do filme, mas escuto frequentemente. Uma delas é Big Empty, do Stone Temple Pilots, uma banda que eu escuto todas as músicas deles frequentemente, mas essa é uma das minhas favoritas. Um rock lento e melancólico bem ao tom do filme. E a outra música, que é uma das principais, é Burn, do The Cure. E essa já é mais agitada e toca num dos melhores momentos do filme, que é exatamente quando o Eric Draven começa a se pintar para usar a maquiagem do Corvo e sair em sua vingança. É maravilhoso. Então todos esses elementos fazem de O Corvo um dos filmes mais únicos da década de 90, e com o sucesso que o filme fez, é claro que o estúdio não ia deixar de fazer sequências, ou
várias delas no caso. Teve o Corvo 2, que se chamava Cidade dos Anjos, que é bem fraquinho, mas também teve uma trilha sonora ótima por sinal. Aí teve uma série de TV com o ator Mark Dacascos chamada Corvo Stairway to Heaven, que durou apenas uma temporada com 22 episódios. Aí teve uma terceira continuação em filme que se chamava Corvo Salvation, ou Salvação, que eu nunca nem vi imagem direito desse filme, mas por algum motivo estranho tem a atriz Kirsten Dunst nele, então, curioso. E aí teve o Corvo 4 Vingança Maldita, que tinha o ator que fez o John Connor no Exterminador do Futuro 2 como protagonista. Também nunca nem vi nada sobre. Claro que nenhum desses filmes chegou aos pés de fazer o mesmo sucesso do primeiro, e depois os estúdios tentaram vários outros projetos para ressuscitar a franquia. Eu não lembro de cada projeto individualmente, mas lembro dos atores que chegaram a ser contratados para fazer a nova versão do Corvo, mas elas nunca rolaram de fato. Teve Luke Evans, Bradley Cooper, Jason Momoa, acredite ou não, e no caso dele tem até fotos de ensaio para ver como ficaria o visual dele no filme. Daí teve também o Tom Hiddleston, até chegar no Bill Skarsgård agora com o lançamento do novo filme do Corvo, que é um remake. Em todos esses projetos, os atores interpretariam uma versão do Eric Draven, então não seria outro personagem que tem sua alma tocada pelo Corvo. Mas teve um outro projeto que não seria protagonizado pelo Eric Draven, que me interessou bastante na lista das produções que não foram para lugar nenhum. Um filme chamado Corvo, a Noiva, que não teria nada a ver com a noiva do Kill Bill, mas seria sobre uma noiva que é assassinada no dia do seu casamento junto com o noivo, e ela é tocada pelo Corvo e volta para se vingar dos seus assassinos. Olha, eu não sei você, a ideia pode parecer meio estranha, mas a minha alma gótica fica bem curiosa para saber como seria esse. Poderia ter sido uma versão interessante. E teve também uma versão futurista do Corvo que seria dirigida pelo Rob Zombie. Ainda bem que não aconteceu. De qualquer jeito, nós temos essa nova versão que já não está sendo muito bem recebida pelos trailers, e eu sinceramente também não estou muito empolgado para ver. De qualquer jeito, eu acho que o Bill Skarsgård é um bom ator, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Eu só fico triste que ele recebe personagens que já foram interpretados por outros atores antes. Ele já foi o Palhaço It, e esse ano ele também vai ser o Nosferatu, em uma nova versão que será lançada no fim do ano. Então assim, ele é um bom ator, mas quando que Hollywood vai dar um papel original pra ele ser lembrado como, né? Isso mostra o círculo infinito que Hollywood tá hoje de falta de originalidade. Mas de qualquer jeito tá aí. Eu queria fazer esse vídeo pra relembrar do Corvo original, que é uma pérola pra mim, dos anos 90. Eu gosto bastante, inclusive até fiz uma ilustração meio tosquinha, mas que demonstra o meu amor por essa história e como ela me inspira em termos de arte também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo aqui do Trechando com o Gus, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para mais trecheiras no futuro, ok? Até a próxima trecheira e tchau, tchau!